Olá, uma poesia nascida do chão. O poeta José Inácio Vieira de Mello, nosso entrevistado de hoje, molda sua poética com os elementos mais íntimos de sua formação: a terra, os cactos, os bois. Filho de movimentos paradoxais como a geração de 45 e a literatura de cordel, Vieira renova-se ao mirar o passado com os olhos futuristas. Na Dica de Leituras, um passeio pelo Brasil do início do século XX. A gente lê os livros Belle Époque na Esquina, de Tarcísio Gugel, e Cinematógrafo, de João do Rio. O Leituras conversa agora com José Inácio Vieira de Mello. Inácio, você está lançando o Roseiral. O Roseiral, ele retoma uma lírica da sua obra, né, que é uma lírica interessante e que me chama muito a atenção, me desperta muito a atenção, porque ela, de certa forma, ela se contrapõe à estética usual da literatura contemporânea brasileira, da poesia contemporânea brasileira, que é uma poética íntima, né, extremamente íntima e extremamente terral, né, uma coisa que num determinado tempo se chamou de telúrico, erradamente de telúrico, mas não é, é uma coisa mais terral, é mais voltada à questão da terra, de uma revisita ao sertão metafórico, né, que a gente poderia falar. Quer dizer, como é essa sua estética na sua poesia? Eu parto dessa vivência, como você falou bem, terral, campesina, devido à minha criação. Eu sou alagoano, do sertão de Alagoas. Meu pai sempre teve fazenda e a gente sempre estava lá envolvido com a terra, com a questão do pastoreio, que na verdade são os vaqueiros, né? E essa vivência me municiou com um vocabulário daquela região e fez com que, ao abordar os elementos universais, eles estejam presentes o tempo todo no que eu crio. Então, surge daí essa ligação com a terra, que muitos chamam de telurismo mesmo, né? Eu só sei dizer que é a forma que eu tenho para abordar esses elementos universais, o ser humano, o estar no mundo, porque seja em qual época, qualquer tempo, na antiguidade até hoje em dia, o homem é o homem. Claro que tem um contexto histórico, né, o momento, mas as necessidades do ser humano em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, são as mesmas, né? Agora, é interessante porque essa leitura que você faz da realidade, né, da sua vivência, né, é uma leitura interessante, porque nos seus primeiros livros, pelo menos que eu conheço, nos seus primeiros trabalhos, ele tinha uma estética mais voltada à estética popular mesmo, né, a questão da cantoria de viola, não que você procurasse fazer aqueles versos rimados e metrificados na estética dos cantadores de viola, não é isso. É uma coisa que vai além, porque ela vai num certo sotaque mesmo, dos aboios, dos violeiros, né? Mas há um processo de evolução nesses seus livros, que você não perde esse sotaque, mas você ganha elementos da poesia mais clássica, sei lá, mais próximo a Cabral, ao Ledo Ivo, ao Jorge de Lima, né? Quer dizer, o Jorge de Lima da primeira fase, daqueles poemas negros do Jorge de Lima e tal, né? Então, quer dizer, como é esse diálogo também na sua obra? Você observou bem, né? No início, a referência maior era dos cantadores, realmente, dos cantadores de feira e também da música popular, desses cantores que surgiram no início dos anos 70, no Nordeste, o Zé Ramalho, o Alceu Valença e, sobretudo, o Raimundo Fagner, musicador de poemas, né? A quem eu dedico este livro. O Roseiral é dedicado ao Fagner, pelos seus 60 anos, e por ter trazido a poesia para a minha vida, porque foi ouvindo o Fagner que eu me aproximei da poesia. Estava lá,
música de Raimundo Fagner sobre o poema de Cecília Meirelles, Patativa do Assaré, Ferreira Goulart, Flor Bela Espanca, e aí eu ia lendo o livro desses camaradas, desses escritores. E como ficava mais aquele ritmo, a melodia da música, do que propriamente do poema. Aí, com a descoberta das obras completas desses mestres que você citou aí, que realmente são grandes referências para mim, Jorge de Lima, sobretudo, João Cabral, Cecília Meirelles, e a sistematização desse conhecimento através da chegada à capital, porque eu sou alagoano, mas vim para a Bahia, morei durante uma década numa fazenda, onde não tinha energia elétrica nem água encanada, e eu lia alumiado à luz de candeeiro, ou então o chamado lampião ou lamparina, né? E lia as obras completas desses escritores. Então, isso foi me situando mais, e claro que a gente vai evoluindo, como você falou. O meu primeiro livro é um livro assim que hoje eu olho para ele assim, eu aprendi muito com esse livro, porque eu não repetiria mais aqueles erros que cometi no primeiro nos seguintes. Então houve essa evolução, o conhecimento de vários outros escritores, que eu sou um leitor quanto mais, leio sempre, e tento estar antenado com o que está acontecendo no Brasil, como toda a poesia contemporânea, os poetas da geração 60, os poetas da minha geração, leio, escrevo sobre eles. E então isso você vai descobrindo novos elementos e naturalmente vai acontecendo uma evolução. Agora, o sotaque permanece na obra, né? O sotaque, como você observou bem, permanece dentro da obra. Então eu vejo dessa maneira. O diálogo com a tradição é constante. E a busca do novo, porque eu estou sempre buscando novos elementos para a minha poesia. Sempre, sem perder esse sotaque do qual você falou aí, que me parece que seja uma característica fundamental na minha poesia. É porque há uma coisa, essa coisa da classificação eu sempre sou muito alheio, né? Quer dizer, você botar no mesmo paralelo, por exemplo, a poesia do João Cabral e a do Lê do Ivo, eles não se enquadram, eles são da mesma geração, da mesma formação, da mesma biblioteca, filhos da biblioteca do Willa Levy, mas que na verdade constroem estéticas opostas, né? Quer dizer, não conflitantes, mas opostas. E a sua poesia, ela é interessante porque ela vem ali um diálogo até a geração de 45 e dá um salto sobre a poesia que foi muito frequente ali nos anos 60 e 70, a poesia marginal dos anos 70, o concretismo dos anos 60, para retomar uma coisa que o Ferreira Goulart hoje faz com muita propriedade, que é um discurso mais lírico, mais voltado ao diálogo com o homem, né? Quer dizer, enfim, que diabo é isso? Que danado é esse homem que está aí, o que foi feito, né? Do ser humano, né, e tal. Uma poesia exatamente mais introspectiva, mais voltada. Você percebe esse certo salto, quer dizer, você não quebra a linguagem como o pessoal do concretismo, nem se volta a um discurso mais politizado e mais banal da poesia marginal. Realmente, eu reconheço a poesia concreta como assim, um valor histórico, mas a minha aproximação é com os poetas que continuaram a tradição que surge no modernismo, né? Os poetas que deram continuidade, digamos assim, e acrescentaram ao que Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade fizeram, e o próprio João Cabral, como eu ia falando também. E eu não tive um interesse, porque não havia uma afinidade, eu não tive interesse nenhum de me aproximar do concretismo. Tenho respeito e admiro muito esses autores enquanto tradutores, ensaístas até, mas a produção poética, para mim, não tem assim, um interesse maior para que eu me aproxime. Então, como você observa, eu dei esse salto, né? E busquei fazer uma poesia ôntica, uma poesia que contemple o ser, o estar no mundo, esses conflitos, os paradoxos, que são tão característicos de cada pessoa, com suas idiosincrasias. Então, eu busco isso, contemplar o ser. Né? Como o genial poeta cearense Francisco Carvalho fala, né?
Que bicho é o homem, de onde ele veio, para onde vai, onde é que entra, de onde é que sai. É por aí que eu busco o meu diálogo. Francisco Carvalho, há anos que eu não ouvia falar nele, né? Interessante isso. Agora, o que eu percebo também, o Roseral, ele dá um certo processo de evolução na sua poética, que ele aguça, né? Não é que isso esteja ausente nos livros anteriores, mas ele aguça o visual. Né? É um livro que me pareceu assim mais voltado às imagens, quer dizer, há uma descrição das imagens, né? Uma linguagem, inclusive, metafórica dessas linguagens, né? Quer dizer, dessas imagens, né? O que representa isso, né? Quer dizer, é uma visão de todas as possibilidades metafóricas da rosa mesmo, né? Quer dizer, como é que foi a construção disso também? Rapaz, esse Roseral aí foi um negócio esquisito, porque eu no livro anterior, A Infância do Centauro, eu já percebia que havia uma tensão em determinados poemas que apontavam para um novo caminho, né? E eu ficava um pouco apreensivo, porque eu não entendia bem o que estava acontecendo. E com o Roseral, foi um choque, assim, porque vieram, né, essas rosas, assim, sangrentas, umas rosas de pedra, pétalas de pedra, e tudo, assim, de repente, muito rápido, aos borbotões. Porque a minha criação, eu sou um poeta lento, eu escrevo pouco, demora a escrever poesia, 20 e poucos poemas por ano. E de repente eu me vejo lá na roça, na Pedra Só, que é um lugar, um retiro, uma fazenda que minha família tem lá na Caatinga, na Bahia, né, que fica no final de Caatinga e início de Chapada. Então eu sempre estou por lá. E uma certa noite surgiram assim uns ventos dadaístas que estão presentes num poema chamado A Casa dos Meus 40 Anos, que eu acho que é o que, digamos assim, a base desse livro é esse poema, que é um poema que também é um capítulo, o poema maior do livro, mais extenso, de longo fôlego. E aí, de repente, eu me acordei de madrugada sendo visitado por essas rosas e saíram vários poemas, assim, dessa madrugada. Eu fiquei um pouco assustado, porque até a maneira de metaforização é muito diferente da que eu vinha fazendo antes, assim, das minhas construções. Tem uma maneira diferenciada de abordar as coisas, de nomear, de jogar a palavra para fazer uma metáfora mais esquisita. E eu fiquei assustado com aquilo, mas depois eu digo, não, isso não vem do nada. Isso é por conta das leituras. E me lembrei bastante de um poeta português contemporâneo que, quando eu li a obra desse camarada, eu fiquei assim, perplexo, porque causou uma mudança na minha compreensão do fazer poético. Eu estou me referindo ao poeta Herberto Helder, né? E eu fiquei ali, rapaz, aqui é um novo caminho. E de repente me vi construindo uns outros poemas mais assim, sangrentos e de uma eroticidade sem subterfúgios, porque na minha produção anterior existem poemas eróticos, mas que insinuam, né? Não dizem como assim, com aquela violência, com aquela carnalidade. E já no Roseral, não. A poesia erótica, ela chega a beirar, digamos assim, ao pornográfico. É um exagero no que estou falando, mas chega próximo disso. E aí eu digo, como é que eu vou ordenar isso, esse trabalho? Não sabia nem... E desde o início o nome ali, o título, né? Ele se firmou, Roseral. Aí, por conta disso, eu sofri muitas críticas dos amigos. Que nome batido, Roseral, não tem nada a ver com sua poética. Eu falei, olha, infelizmente ou felizmente vai permanecer o Roseral. Aí eu estive no Rio recentemente, na Bienal do Rio, e ficava pensando como é que vai ser esse livro, porque eu sempre interfiro na criação das capas e tal. Sempre elejo um artista plástico para fazer. Eu gosto muito de que cada sessão, cada capítulo tenha uma ilustração e elejo um artista plástico para fazer isso. No caso do Roseral, não havia encontrado lá na Bahia uma pessoa que... Aí, chegando no Rio, fui para o lançamento da revista Confraria, do Márcio André, do Ronaldo Ferrito. E aí, quando vi a capa da revista, eu falei, é esse cara que vai fazer o meu trabalho. Quem é que tal? Ah, tá aqui, é o Daniel Bilel. Pois é,
Tá aí. O Daniel Bilel foi o artista que veio complementar esse roseral aí, para a gente fazer esse trabalho. Que eu, esteticamente, assim, o objeto, eu gostei muito do resultado. Agora, é um livro curioso também, exatamente porque a gente percebe que há algo de novo na sua poesia, na sua estética, mas ela preserva algumas coisas, né? Preserva algumas coisas, essa coisa do sotaque que a gente já falou um pouco e tal. E a questão do ritmo, né? Porque é interessante, você tem uma preocupação rítmica muito grande com a sua poesia. Ela mantém uma certa cadência, uma certa... Né, nos poemas, como eles acabam se enfeixando mesmo, né? Nessa cadência, né? Quer dizer, como é essa sua preocupação também? Pois realmente tem o ritmo é uma coisa muito presente na minha poesia. Eu tenho essa preocupação. E é sempre uma coisa de inclinação assim, ímpar, no sentido que os versos de 7 sílabas, de 5 sílabas, ou seja, redondilha maior, redondilha menor, os eneassílabos, não que todos os poemas sejam metrificados, mas boa parte são nesse livro aí. Mas principalmente o decassílabo. O capítulo Roseral, ele é formado por sonetos brancos. E são decassílabos, né, os versos. Não todos decassílabos heróicos. Eu não quis seguir esse rigor que determinados poetas têm. Olha, se é decassílabo, tem que ser todos decassílabos heróicos, porque senão não é soneto. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho uma busca. E dentro dessa busca, eu misturei os decassílabos lá, o heróico com o sáfico, de gaita galega, o do inclinação provençal, o de arte maior. Saí misturando. Mas quebra o ritmo. Não, no meu entendimento, não quebra o ritmo. Dá uma sincopada. Eu cresci ouvindo Jacques do Pandeiro também. E ele atravessava e permanecia o ritmo lá. Foi isso que eu tentei, né, nesse capítulo Roseral, fazer isso. E permanecer esse ritmo de inclinação ímpar, né, nos poemas livres. Porque, como o Manuel Bandeira ensina até hoje, né, lendo lá o Itinerário de Pasárgada, o poema de verso livre é mais difícil de fazer do que o poema metrificado, porque cada verso tem a sua métrica e tem que ter um ritmo que impere no poema como um todo, não seguindo a métrica de cada verso, mas o poema como um todo, né? Esse ritmo deve atravessar o metro de cada poema e reger o poema como um todo, como uma peça independente. E aí eu corro muito atrás disso. E no que se refere ao livro como uma suíte, ou seja, cada capítulo sendo um andamento de uma peça maior, eu também tive essa preocupação, tanto temática quanto em relação ao ritmo, né? Começa com a Idade da Pedra, que é como se fosse o terreiro de pedra, para adentrar no Roseral, que é um jardim e ao mesmo tempo labirinto. Para fazer essa travessia tem um capítulo chamado Odisseia, até chegar ao alpendre, a calçada dos meus 15 anos e adentrar a casa dos 40 anos, que é a chegada da maturidade. E que foi um momento muito denso para mim, o fato de ter, essa pessoa que está falando aqui, ter completado 40 anos de idade. Foi um choque terrível e foi muito forte assim, e para sair desse momento foi um pouco difícil. Não fosse a poesia, não sei como teria sido. Chegada da maturidade. Há uma coisa que de certa forma me encanta muito na sua poesia, que é um aspecto, eu acho que houve nos poetas contemporâneos um descuido muito grande com a leitura da poesia, com o conhecimento, né, da tradição poética, né? Eu tive até uma briga aqui com uma certa poeta que disse que não lia poesia e tal. Mas como é que você faz? Essa poesia brota, né? E, bom, então seu problema é de agricultura, não é de poética, né? Se brota, esse negócio me parece uma coisa maluca isso. Mas, enfim, você me parece um leitor muito preocupado com a questão estética, poética mesmo, né? Agora, isso de certa forma não interfere de maneira negativa na sua poesia? Ou, enfim, como é que essa leitura da tradição poética acaba interferindo na sua obra? Interfere, sim, mas de maneira positiva. Como poderia ser o contrário?
Eu não acredito em poeta que não lê. E, sobretudo, poesia. Ninguém surge do nada, entendeu? Essa coisa de querer inventar a roda. Não, a roda foi inventada há muito tempo atrás. Nós tentamos acrescentar alguma coisa. Eu vejo aí poetas, escritores que a cada ano lançam livros que são inaugurais, de vanguarda, são os poetas inventores, entendeu? Essa vanguarda que eles oferecem não dura uma semana, entendeu? Porque não tem um alicerce, não tem uma base. É querer ser o que não é. Nós temos uma tradição ocidental fortíssima, e hoje já temos um conhecimento do que acontece no Oriente, que eu acho que vem trazer novos elementos. E é um somatório que faz com que você tenha um cabedal de experiências, ou seja, leituras, que possibilite você fazer algo que seja um pouco diferente do que já fizeram. Essa falta de leitura dessa poeta que não lê, faz com que ela escreva algo que ela ache que realmente seja inaugural, que seja novo, mas que já foi feito há 2, 3 séculos atrás com muita mais propriedade. Se ela tivesse tido cuidado de ter uma leitura, ela não cometeria esse erro e talvez fizesse algo que trouxesse uma contribuição, algo que fosse novo mesmo. Porque eu penso que o poeta, ele diz as coisas como elas não são, entendeu? E diz o que foi dito de uma maneira que não foi dita. E para isso ele tem que estar situado dentro de uma tradição, de um contexto. Nem que ele vá abrindo esse leque de possibilidades, né? Existe a poesia brasileira, existe a poesia da língua portuguesa, existe a poesia ocidental, existe a poesia do Oriente, existe o mundo. Então você, vendo como esses poetas foram manejando a palavra para construir a sua obra, você pode chegar a criar algo também que traga uma contribuição para tudo isso e que possa ser novo, no sentido de que traga alguma novidade. E a partir daí você entra para essa tradição e seja referência para o que vem depois. Porque mesmo que você rompa em um determinado momento com o que está estabelecido, com a ordem e tal, que você traga algo novo, mais adiante você vai estar inserido dentro dessa tradição. É o que dizem o Ferreira Goulart, o Bandeira, né? O Bandeira é mestre nessa coisa, né? Inácio, obrigado por sua participação aqui no Leituras, é sempre ótimo conversar com você. Eu que agradeço, foi uma maravilha. E o seu programa, assim, é um programa que eu acompanho e que traz uma contribuição muito grande, entendeu? Eu aprendo muito assistindo o seu programa. Obrigado. O Brasil não conhece o Brasil, poderiam dizer os contemporâneos do início do século XX. Vivia-se por aqui sonhando com Paris. Aliás, havia mesmo várias capitais francesas espalhadas pelo Brasil. Em seu novo livro Belle Époque na Esquina, O que se passou na República das Letras Potiguar, edição do autor, o escritor Tarcísio Gugel desvenda um Natal sob o signo francês. Nascido como tese de doutorado, o livro se forma como um misto de ensaio literário e histórico. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, com apenas 15 mil habitantes, vivia ao nascer do século XX em busca da própria identidade. Ainda era, em essência francesa, seu mais largo pensador, Luís da Câmara Cascudo, que usava polainas e monóculo. No entanto, ela se moderniza na esteira dos delírios patrióticos de Mário de Andrade. Todo este clima formou uma nova nação, que se olhava de maneira mais carinhosa e coerente. Sob um clima escaldante, nos versos de Alda de Souza e nos estúdios de Câmara Cascudo, o Brasil se mostrou por inteiro. E isso fez toda a diferença em nossa formação cultural, como aponta o muito bem escrito ensaio de Tarcísio Gugel. A onda francesa que varreu o país naquele tempo começou pelo Rio de Janeiro, que, segundo dizia-se, civilizava-se. O principal cronista da cidade, Paulo Barreto, o João do Rio, descreve uma cidade bucólica, espremida entre a província e o cosmopolitismo. Seu livro Cinematógrafo, publicado em 1909, ganhou uma nova edição pela Academia Brasileira de Letras e revela o ambiente noturno e nobre do Rio. As crônicas de João do Rio apontam as verdades de um escritor destemido, exaltam a chegada do cinema, ao mesmo tempo que critica o descaso do brasileiro com o Brasil. Com relação aos brasileiros, escreve: esses cavalheiros
acham inteiramente inútil conhecer o Brasil. Uma verdade de seu tempo e, em parte, também do nosso. Nossos contemporâneos não sonham com Paris, mas morrem de amores por Miami. E daí a atualidade de João do Rio, um homem que olhou seu tempo de maneira crítica e conseguiu escrever sobre o futuro. Dois grandes olhares sobre o nascer do século XX, Belle Époque na esquina de Tarcísio Gugel e Cinematógrafo de João do Rio. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.